Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história, assim, fascinante e com um toque de mistério, sabe? Tá lá no livro de Juízes, na Bíblia, Uhum, e é a história de En-Acoré, uma fonte de água que surgiu de um jeito bem dramático. é verdade. E para nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem legal do site teológico do Diego Pereira do Nascimento. Um artigo bem detalhado. Sim, e a nossa missão aqui é tentar desvendar o que foi essa fonte, né, o que o nome dela quer dizer, e porque até hoje ninguém sabe direito onde ela ficava. Ou fica, quem sabe. É um quebra-cabeça mesmo. Pois é. Ok, então vamos desempacotar isso. E tudo começa, olha só, com uma figura bíblica super conhecida, complexa. Sansão. Sansão. Logo depois de uma das batalhas mais famosas dele, no momento de surpreendente fraqueza, na verdade. Exato. Para a gente entender em Acoré, então, a gente precisa voltar um pouquinho. Lá para a cena descrita em Juízes 15. Certo. Sansão tinha acabado de fazer algo impressionante, um feito militar assim incrível, Sozinho, né? sozinho. Num lugar chamado Ramat-Leí, às vezes só Leí, ele enfrentou e, pasme, derrotou 1000 filisteus. 1000 homens. É muita gente. Muita gente. E a arma totalmente inesperada, uma queixada de jumento que ele achou por lá. Nossa. É uma demonstração de força quase mitológica, né? Difícil até de acreditar. Com certeza. Só que aí, logo depois dessa vitória assim esmagadora, o cenário muda. Muda completamente. É aí que a história fica interessante, né? Exato. O texto bíblico não esconde a condição dele. Sansão tá esgotado, exausto. Completamente. E pior, morrendo de sede. Uma sede desesperadora mesmo. E nesse ponto, nessa vulnerabilidade total, que ele se volta para Deus. O versículo 18, lá de Juízes 15. Eu estou usando a NVI aqui. A nova versão internacional, sim. Isso. Diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos. E essa oração, nossa, ela é de uma honestidade quase brutal, né? Muito. É um contraste muito poderoso. Você tem o Sansão, o herói, que acabou de, dizimar um exército com osso de jumento Pois é. e agora tá ali pensando que vai morrer por falta de água. Exato. Ele reconhece, né, deste pela mão do teu servo, ele diz. A vitória veio de Deus, isso já é interessante, essa consciência dele. É verdade. Mas o medo de morrer de uma forma tão básica, tão humana, é palpável ali. E essa palavra incircuncisos? Sim, uma referência direta aos filisteus, né? Para marcar a diferença religiosa, cultural. Exato. Era um termo comum que os israelitas usavam para eles, que não praticavam a circuncisão, o sinal da aliança de Israel com Deus. Isso. E o medo dele, então, não é só morrer. É morrer de sede e o corpo dele ser encontrado. Pelos inimigos que ele acabou de humilhar. Que ironia seria, né? Precisamente. E essa justa posição, sabe? Força sobre-humana de um lado, fragilidade humana do outro, isso marca a história de Sansão, mas aqui é um pico. É verdade. Ele derrota 1000 homens, mas não consegue criar água. Isso mostra uma dependência de Deus, né? Que existe junto com aquele poder todo. Uhum. Não é só fraqueza física, é tipo um reconhecimento. Minha força tem limite, não resolve tudo. O clamor é quase um grito. De que adiantou essa vitória toda se vou morrer assim, de sede? É uma perspectiva que, nossa, humaniza muito ele, né? Às vezes ele parece tão distante pelos feitos dele, Com certeza. e a resposta para esse clamor é o que nos leva direto para Inhacoré. O milagre. Exato. O relato bíblico diz que Deus agiu. Na hora, o texto é bem direto. Fala que Deus abriu uma fenda na rocha que está em Leí. Uma intervenção física mesmo, né? Geológica, como você disse. Isso. Não é metáfora. E dessa fenda, a água começou a jorrar, Uau! Sansão bebe. O texto diz que seu espírito retornou e ele reviveu. É uma recuperação instantânea. Que alívio ele deve ter sentido. Imagina. E é aí,
nesse momento de alívio, de renovação, que ele decide marcar o lugar. E aqui fica realmente interessante. Ele dá um nome para a fonte. En-Hakoré. E esse nome, ele não é nada aleatório, né? De jeito nenhum. No hebraico, en é fonte, olho d'água. E Hakoré vem do verbo kará, que é clamar, chamar. Então, En-Hakoré é literalmente a fonte daquele que clama, ou a fonte do clamor. nossa, que direto. Muito. O nome funciona como um memorial vivo, sabe? Não é só uma fonte que surgiu ali. É a fonte que nasceu porque alguém clamou. Clamou em desespero e foi ouvido. Entendi. No mundo antigo, dar nome a um lugar, ainda mais depois de algo assim, com Deus envolvido, era um jeito de guardar à memória o significado daquilo para as próximas gerações. Então o nome é quase como, sei lá, uma placa, cravada ali na paisagem, dizendo aqui um clamor desesperado foi atendido. Exatamente essa a ideia. Isso dá uma profundidade enorme para o lugar. Mesmo que, como o artigo do Diego aponta, só seja mencionado essa única vez na Bíblia. É curioso isso, né? Uma única menção. Muito curioso. Depois disso, Sansão continua lá sendo o juiz de Israel por mais 20 anos, lutando contra os filisteus. Mas em Hakoré, com esse nome, com essa história, não aparece mais na Bíblia. Ela cumpriu seu papel ali naquele momento crítico e depois parece que sai de cena no relato. O que será que isso significa? Pode ser várias coisas, né? Talvez o milagre fosse bem específico para aquele momento, para ele, ou talvez o foco da história simplesmente mudou para outras coisas. Entendi. O que nos leva, claro, à pergunta que não quer calar, né? Que paira sobre En-Hakoré há séculos. Onde ela ficava? Exatamente. Onde ela ficava? Se foi algo tão marcante, devia ter deixado um rastro, não? O artigo que a gente leu explora justamente essa incerteza toda. E a localização é um grande debate. É. A hipótese que parece mais lógica e que bate mais com o contexto da Bíblia é que En-Hakoré estaria ali, na região geral onde Sansão viveu e lutou. Faz sentido. Isso aponta para Cefelá, aquela área de colinas, sabe? Entre a planície da costa, onde ficavam os filisteus, e as montanhas da Judéia, mais para dentro. A zona de fronteira. Isso. Sansão era de Zorá, uma cidade ali na Cefelá. Leai, onde foi a batalha, também seria por ali. Então faz sentido que a fonte milagrosa estivesse perto, né? Perto da batalha, perto de onde ele sentiu sede. Sim, a Cefelá era esse palco constante de conflitos. Era o cenário natural para as histórias do Sansão. Colocarem Hakoré ali, alinha a geografia com a história direitinho. O artigo até menciona uma possibilidade mais específica, ligada a um lugar chamado, acho que é Ayun-Kará. Ayun-Kará. Que significa fonte do clamor em árabe. Olha que curioso, ecoando o nome hebraico. Nossa, que coincidência. Ou não, né? Pois é, fica perto da cidade moderna de Rishon LeZion, em Israel. Essa localização já é mais para a planície costeira, um pouco a oeste da Cefelá principal. Mas ainda na área de conflito. Ainda na área de influência dos conflitos entre Israel e Felícia, sim. Essa conexão pelo nome árabe é intrigante. Parece uma pista forte mesmo. Ayun-Kará, En-Hakoré. É uma pista interessante, sem dúvida. Mostra como esses ecos de nomes antigos podem sobreviver, né? Mas precisa ter cautela. Por quê? A semelhança no nome pode ser só coincidência. Ou pode ser uma tradição local, mais recente, tentando ligar um lugar conhecido com a história da Bíblia. Achar locais bíblicos com precisão depois de tanto tempo é muito difícil. Imagino. Muitos estudiosos acham essa localização perto de Rishon LeZion plausível, mas não dá para bater o martelo. Ela se encaixa razoavelmente bem no cenário geográfico do Sansão. Entendi. Mas o artigo fala de outra teoria também, né? Uma bem mais longe, alguma coisa lá para o Mar da Galileia. Ah, sim. Essa segunda hipótese é bem diferente. Como assim? Ela sugere que En-Hakoré poderia ser uma fonte com nome parecido, En-Hakore, acho que com K. Ah, com K. Isso. E essa ficaria bem mais ao norte, perto do Mar da Galileia, numa área da tribo de Manassés, lá no Vale do Jordão. Nossa, mas isso é muito longe. Exato.
E aqui o ceticismo é bem maior, o próprio artigo mostra isso. Levanta uma questão importante de lógica mesmo, da narrativa e da geografia. Certo. A história em Juízes 15 coloca o clamor e a fonte logo depois da batalha em Lei, lá na Cefelá. Imediatamente depois. Isso. Uma localização perto da Galileia seria, nossa, centenas de quilômetros ao norte. Totalmente fora da zona de conflito com os filisteus, muito longe de onde o Sansão estava. Não faz sentido ele ter ido para lá. Não. Teria que ter uma viagem longa, sem explicação nenhuma, entre a batalha e a sede. Contradiz o fluxo da história na Bíblia. A semelhança do nome, nesse caso, provavelmente é só coincidência mesmo, ou alguma confusão que surgiu depois. Faz todo sentido. Seria como, sei lá, a batalha ser no Rio e a sede em Salvador, sem explicar como ele foi para lá tão rápido. Ótima comparação. A proximidade com Lei parece essencial para a história ter sentido. Então tá. Por isso, a conclusão mais razoável, que o artigo também sugere, é que Enhacoré estava mesmo ali, na região da Cefalá, perto da batalha, perto de onde o Sansão vivia. Mesmo que a gente nem consiga hoje botar o dedo no mapa e dizer foi aqui, o contexto bíblico aponta forte para essa área. As outras ideias são muito mais especulativas e complicam a geografia da história. Talvez a busca pelo ponto exato nem seja mais importante, né? Talvez não. Talvez seja mais importante entender o significado daquilo tudo dentro da história do Sansão, da teologia do livro de Juízes. Certo. Então, se ela existiu ali na Cefelá, o que aconteceu com Enhacoré? Sumiu. Desapareceu. Será que ainda está por lá, com outro nome, talvez? Esquecida? Boa pergunta. O artigo levanta umas possibilidades lógicas, né? A primeira é que, bom, a fonte pode ter secado. Sim, nascentes podem ser temporárias. Dependem de geologia, clima. E em mais de 3.000 anos, nossa, quanta coisa pode mudar no regime de água de um lugar, né? Com certeza, terremotos, mudança no lençol freático, secas prolongadas. Tudo isso pode fazer uma fonte desaparecer. Faz sentido. Outra ideia que o artigo traz é que ela não secou, mas se transformou. Como assim? Uma fonte pode dar origem a um curso d'água, né? Dependendo do volume, da constância. Enhacoré pode ter virado a nascente de um riacho, um ribeirão, que existe até hoje. Ah, entendi. Mas cujo nome original e a ligação com Sansão... Se perderam no tempo. Completamente. Ou talvez tenha virado um laguinho, um pântano na área, quem sabe? O que é fascinante aqui é justamente pensar nisso. Na ação do tempo, da história, sobre a paisagem e a memória. É verdade. Como o artigo lembra bem, aquela região foi palco de, incontáveis invasões, migrações, mudanças culturais. Cananeus, israelitas, filisteus, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos. Uau, muita gente. Cada povo que passou ali deixou sua marca, renomeou lugares, construiu, destruiu. É quase inevitável que nomes específicos de lugares menores, tipo uma fonte, se perdessem nessas camadas todas de história. E é como tentar achar um detalhezinho numa pintura que foi coberta por várias outras camadas de tinta ao longo dos séculos. Ótima analogia, exatamente. Mesmo que a rocha que Deus fendeu ou a nascente em si ainda exista fisicamente, como a gente vai reconhecer? Complicado. O nome original, Enhacoré, muito provavelmente se perdeu. Podem ter surgido novas tradições, ligando outras fontes ao Sansão, ou nenhuma fonte. O artigo é bem realista nisso. Conclui que é quase certo que mesmo que a fonte ou os vestígios dela ainda existam, a localização exata e a identificação definitiva como a Enhacoré da Bíblia são praticamente impossíveis hoje. A conexão se quebrou com o tempo. É um pequeno mistério geográfico dentro de uma história maior. Então, o que tudo isso significa, né? No fim das contas. Vamos recapitular um pouco. Vamos lá. A gente tem Enhacoré, a fonte do clamor. Ela surge milagrosamente como resposta ao grito desesperado de Sansão por água depois daquela vitória exaustiva em Lei. Certo. O nome dela é um testemunho direto disso. Um memorial do poder do clamor e da resposta de Deus. Exato. Mas, apesar da importância naquele momento, a localização exata vira um enigma,
provavelmente perdida lá na Cefelá, engolida pelo tempo, pelas mudanças da história. Exatamente. E talvez, como a gente falou, o ponto mais importante nem seja achar o local físico, mas sim entender o peso simbólico, teológico do evento. A história de Enracoré, ela concentra, num momento rápido e intenso, a complexidade do Sansão e a dinâmica da relação entre Deus e a humanidade ali no livro de Juízes. É verdade. A gente vê a força bruta confrontada pela necessidade mais básica, vê o herói invencível no momento mais vulnerável. Sim. E vê um Deus que responde a um clamor sincero, mesmo vindo de uma figura tão cheia de falhas, impulsiva como era o Sansão. Isso é forte. Ressalta essa tensão, né, entre a capacidade humana, mesmo a mais incrível, e a dependência de algo ou alguém maior, especialmente na hora da crise, do esgotamento. O clamor vem antes do alívio. Isso me faz pensar, essa história de Enracoré aconteceu há milênios, né? Numa cultura, num contexto muito diferente do nosso. Muito diferente. Mas essa ideia de uma fonte do clamor, de um recurso inesperado que surge quando a gente está no limite, sabe? Depois de uma luta intensa, de um pedido de ajuda. Será que isso não conversa com experiências humanas mais universais? Eu acredito que sim, com certeza. Para além da fonte literal de água, a gente pode pensar em Enracoré de forma metafórica. Como assim? O que representa para cada pessoa, para cada comunidade, essa fonte de renovação que aparece quando as forças parecem esgotadas? Pode ser uma força interior que a gente redescobre, a ajuda inesperada de alguém, uma nova perspectiva que surge no meio da crise. Ou para alguns uma experiência de fé, né? Ou para alguns uma experiência espiritual de fé e resposta. Exatamente. A história meio que convida a gente a refletir, né? Em meio às nossas próprias batalhas, aos nossos momentos de sede, seja física, emocional, intelectual, espiritual, para onde a gente se volta? Onde ou como a gente busca a nossa Enracoré? O que nasce do nosso clamor. Isso. O que nasce do nosso clamor nos momentos de maior necessidade? Fica essa pergunta para a gente pensar, né? Conectando essa história tão antiga com as nossas vidas hoje.